Mas vamos lá, porque eu acho que tem bastante acionista aqui do próprio Banco do Brasil. O que a gente teve, né, de interessante em relação ao resultado? Na minha visão, na visão do AGF Análise, principalmente aqui, nós tivemos uma pegada bem positiva, tá? Números crescentes, números interessantes, aqueles pontos de atenção que a gente fica de olho também nos outros bancos, como, por exemplo, o PDD, né? Aquela provisão para devedor duvidoso. Né? A gente fica de olho sempre nesse número. Também deu uma crescidinha ali, o que é normal, já que a carteira do próprio banco está crescendo. E, em linhas gerais, nós tivemos um aumento do lucro aí, comparando 2022 com 2023, na casa dos seus 11%. Eu, particularmente, enquanto acionista agora, falando, eu fiquei muito satisfeito. E pegando até um gancho que a própria Vanessa trouxe para a gente, nós tivemos duas informações relevantes. O payout, que subiu para 45%, era 40%, e também todas as datas. 8 datas, sendo 7 esse ano e uma, obviamente, pegando o início do ano que vem. 8 pagamentos relacionados aos dividendos de 2024. Vanessa, você prioriza bastante empresas que pagam com frequência ou é irrelevante? Como é que funciona na sua cabeça isso? Bruno, você aí ficou. O Bruno ficou até escuro o ambiente do Bruno, que ele está um ambiente aí, ó, para falar. Então, o que acontece? Eu geralmente tenho. Agora sim, para falar de balanço. Aqui a gente faz ao vivo, Brasil. É, isso mesmo. Eu vi só um coisinho vermelho dele, ele falando ali, tudo no escuro, literalmente. Bom, o que acontece? Eu tenho focado bem mais, Bruno, na verdade, nas empresas pagadoras de proventos dentro daquele setor best que eu te falei, né? Banco, energia. Não tenho olhado nada para saneamento, eu sei que já você vai comentar. Não tenho olhado nada para telecomunicações. Banco do Brasil, para mim, Bruno, só tem um defeito até agora, para mim, é o preço. Só isso. Até agora o payout maravilhoso, todo o cronograma já dá para me fazer a organização, mas o preço, para mim, ainda está... não é que eu digo, não gosto da palavra caro, mas eu acho que para mim mandar uma ordem de compra hoje, sem quantidade de ações, dá mais de R$5.000. Quer dizer, eu vejo mais empresas a um preço atrativo. Taesa vem caindo bastante, tendo algumas coisas. Então, eu vejo algumas coisas mais acessíveis para me fazer entradas, entendeu? Do que Banco do Brasil nesse momento. Você está pensando mais ou menos assim? Olha, eu fico lutando muito com aquela conversa que a gente sempre tem aqui no pregão do AGF, que é a questão do viés de ancoragem. É uma complicação. Eu cheguei a comprar a 28, depois a 30 e poucos, depois a 40 e poucos, não tem jeito. E realmente eu estava muito preso nesse preço, eu falei assim, putz, pagar mais de R$50 vai ser complicado. Mas depois que eu olhei o resultado, eu vou ser muito franco, eu falei, cara, PVP ainda está abaixo de 1, eu não sei como é que hoje fechou, mas o índice de eficiência é o melhor do setor, o ROI, o retorno sobre patrimônio líquido, maravilhoso, controle da inadimplência, por mais que ainda esteja subindo, está abaixo da nossa média do mercado como um todo. Eu falei assim, putz, o que está faltando para eu comprar? E aí eu falei, quer saber? Está me pagando mais ou menos uns 9% de yield. Eu tenho que me desprender. E como eu estou no início, aí eu fui lá, né, com dificuldade, não foi fácil. Não. Eu diria assim, não é que está caro, mas está menos barato, né, que é bem diferente. Né? Eu falei, putz, dureza, mas eu fui lá e fiz o meu aporte mensal, recorrente, e eu comprei Banco do Brasil. Isso é uma sessão desapego, Foi sessão a desapego, aprendizado, né? Eu fiz um outro movimento, mas eu vou deixar isso para o nosso pregão fechado. Né? Mas, assim, é que na hora que a gente olha os números, isso aí fica até um convite para todo mundo que está acompanhando o balanço. Como o Fábio fala, o próprio Barça também fala, as empresas são organismos vivos. E a cada trimestre a gente tem a oportunidade de poder atualizar as informações. Saber efetivamente como é que foram os últimos 3 meses, principalmente no início desse ano, a gente vê o fechamento todo do ano. É maravilhoso, é uma visão um pouquinho mais ampla e tudo mais. Então, assim, eu falei um pouquinho a contragosto, mas eu fui lá e comprei, sim, sem muita preocupação, é longo prazo, não vejo riscos. E eu não sei, Vanessa, eu acredito que você faça isso também. Quando a gente faz uma leitura de balanço, a gente fala o que pode dar errado nesse negócio, que é importante. Né? E eu fui ali ticando cada um dos pontos que eu acho que são relevantes. Eu falei,
não estou enxergando esse risco enorme. E como eu queria sempre aportar todos os meses, eu fui lá e eu comprei. Esse mês, você já comprou alguma coisa? Você está de olho? Como é que você está trabalhando? Eu estou esperando pingar, eu acho que BB Seguridade de agora é dia 22, não é isso? Não se lembra? Estou esperando pingar primeiro para fazer aí aporte. Mas sabe uma coisa que eu me lembrou agora você falando, e eu fazendo minhas leituras matinais, eu lembrei, eu vi algumas casas de research mandando vender as ações de Banco do Brasil depois da história do balanço. Engraçado, o mercado sempre dá oportunidade, mas eu vi também algumas casas de análise mandando segurar, aguardar pós-desdobramento, que ainda não tem data, né, Bruno? Ainda não. Ainda não tem. Então, muita gente, eu estou achando, pelo pouco do que eu li de mercado mesmo, de modo geral, que está segurando assim, putz, eu vou deixar para comprar pós-desdobramento, que você já até explicou. É como se tivesse uma nota de R$ 20 e eu te desse, né, duas de 10 ali, né? Não muda absolutamente nada, é a mesma coisa e tal. Mas eu acho que por um efeito psicológico, como desdobrar este preço, eu suponho que muita gente vai entrar no sentido de comprar as ações. Eu estou achando. Você tem essa sensação? Eu vejo pelos comentários, tá? Eu tenho essa sensação, mas o que já aconteceu comigo? Né? Eu estava ali mais ou menos 2020, aquele momento caótico, bem tenebroso que a gente viveu e tudo mais, mas eu fui acompanhando cada vez mais até uma questão de um outro evento, né? Por exemplo, Datacom, DataX. E, de fato, não tem jeito. Né? A gente pensa numa lógica que seria algo racional, mas não tem jeito. Existem fatores irracionais no mercado. Então, esse sentimento, eu penso assim, poxa, falando assim leigamente, acabei de entrar na bolsa, não sei como é que funciona muito bem. Opa, Banco do Brasil saiu de quase 60 para 20 e poucos, tá de graça, vou lá e vou comprar. Eu acredito, que nem você, nesse movimento ali inicial. Mas, considerando que boa parte da nossa bolsa é composta por investimento estrangeiro, e eu não estou considerando que sejam pessoas leigas, eu não sei até que ponto que essa subida, no curto prazo, né? Claro, isso vai acontecer com tanta força. Mas eu acho que sim, vai ter uma reaçãozinha. E até falando, acho que é legal você falar isso aí sobre pingar, né? Você falou de Banco do Brasil, que nós teremos, BB Seguridade. Banco do Brasil, dia 29, Klabin, dia 26. Para quem, eu lembro que eu cheguei a ter Vibra na minha carteira, eu também tinha, acho que no dia 29 desse mês também vai cair. Então, assim, pós-carnaval, cai uma graninha boa para dar aquela respirada, paga as contas ou algum excesso e ainda consegue reinvestir. Não é isso? Isso. Teve uma coisa que eu vi aqui, quando eu falei de casa de análise, de modo geral, esquece casas de análise. Por que eu gosto de ler, e eu nunca tenho um preconceito de ler qualquer coisa de mercado financeiro? Eu vejo que muita gente, até o Gilberto colocou aí, o que acontece, Gilberto? O mercado me ensina, por exemplo, eu acordo e tenho um hábito, já não é de agora, de ler desde jornais voltado ao mercado financeiro, mas leio também o que as principais casas estão ali mais ou menos se movimentando. Por que você pergunta, por que você perde tempo fazendo isso? Lógico, isso eu não gasto a metade do meu dia fazendo isso, tá? Eu tô falando que, por exemplo, se é um balanço, eu olho uma coisa ou outra ali de 3, 4, que eu vejo que às vezes é uma grande referência no mercado. Porque muitas vezes, Bruno, quando o mercado, por exemplo, o Bruno fez uma análise maravilhosa de Banco do Brasil. Aí o Bruno falou, Van, entregou um excelente resultado, Van, excepcional. Aí eu digo, putz, mas está caindo para caramba as ações. Aí eu vou olhar, Bruno, as outras casas de análise mandando vender. E o mercado está o quê? Pessimista. Para mim é um termômetro maravilhoso para me dizer assim, agora eu vou, porque todo mundo está muito pessimista, tu entendeu? E eu vi que o resultado foi muito foda e agora eu vou. Então, eu tenho essa mania, às vezes, de olhar um pouco o mercado, as pessoas de mercado estão pensando um pouco, e quando eu vejo que o pessimismo está muito exacerbado, e eu fiz o meu deverzinho de casa, que foi acompanhar aquele balanço, ler o relatório lá do Bruno, e putz, a empresa entregou um puta resultado. Meu, problema dos outros aí que estão vendendo, tá? Eu vou continuar com a minha tese de investimento, tá? Van, eu queria trazer aqui uma pequena palhinha sobre um indicador que a gente aborda sobre bancos, que é o índice de eficiência. Tá? Vamos lá. Eu acho que muita gente gosta de comparar bancos, né, empresas ali do setor financeiro, e quando você coloca na ponta do lápis, tentando planilhar de alguma maneira, o índice de eficiência ele é interessante. Só para a gente resumir aqui, lembrando que essa informação
Para quem já é assinante, está lá um campo específico só para isso. Quando a gente pensa no índice de eficiência, o que é basicamente? 30% lá, valor. Significa que a cada R$ 100 de receita, a empresa ela vai gastar 30 para custos operacionais, de maneira bem grosseira. Então, o que a gente vai buscar? Um índice de eficiência cada vez mais baixo. Quanto mais baixo, melhor é para o negócio. E aí fica como sugestão para todo mundo, se você for acionista de Itaú, de Santander, Bradesco e Banco do Brasil, ou até dos bancos menores, dá uma olhadinha no índice de eficiência de cada um deles e também olha o histórico. E aí eu queria trazer essa informação extra. No primeiro trimestre de 2015, o índice de eficiência de Banco do Brasil era 43%. R$ 43 ficam como custos e 57 vai ser usado lá para o negócio, vai gerar o lucro. Maravilhoso. Hoje, pessoal, se vocês forem olharem o gráfico, é quase que uma descidinha ali sem parar. Hoje é 27,5. É maravilhoso. Depois vocês deem uma olhadinha no Itaú, que é o nosso melhor banco privado, e vai ser uma boa métrica para você começar a fazer comparações. Qual que é o melhor negócio, como é que funciona, payout, remuneração e etc. Eu acho que eu queria só trazer esse adicionar um pouquinho de analista da nossa live, que eu acho que é importante. Sobre o índice de eficiência, você os acompanha ou não? Não, eu acompanho sempre. O que eu aprendi um pouco nas cadeiras de valuation, de finanças, para o pessoal que está começando a querer aprender sobre análise de ações, tá? Não é o mais recomendado, mas pode ser um bom parâmetro. O que é que eu geralmente faço? Eu vou lá quando a empresa divulga o resultado, isso lá quando eu estava na fase inicial, tá? Eu olhava a apresentação da teleconferência de resultado. Lá é a parte bonitinha, que é o que a empresa quer mostrar em termos de resultado, tá? E aí eu escutava um pouco do que é que os executivos estavam falando. Primeiro ponto. Segundo, eu ia lá para o press release da empresa. Eu ia ver o que é um documento maior, às vezes tem 30 páginas, 40 páginas, depende de cada resultado que é entregue. Enfim, lá, se você observar, tem algumas sinalizações mais importantes. Então, eu ia e verificava quais são ali, por exemplo, margem financeira, PDD, que você escuta muito ele falar, o ROI da empresa e por aí, índice de Basileia, que vocês vê muito em banco, né? Enfim, aí você vai olhando o que é que tem uma maior recorrência. Baseado nisso, você pega o histórico do último balanço divulgado e o que a empresa está entregando. Isso você consegue ver mais na DRE, né? E nos demonstrativos financeiros entregues, está lá no site do RI. E você compara uma coluna com a outra. Pega esses principais indicadores, que são específicos de banco, e aí você olha o que é que evoluiu de um ponto para o outro. Em termos de PDD, por que o Bradesco aumentou provisão? Por que Santander aumentou provisão ou diminuiu provisão? Um exemplo. Né? O que o banco está sinalizando um pouco mais? Aí, quando eu faço o comparativo, deixa eu olhar por que Santander, que é um banco essencialmente bem mais de varejo, tem uma diferença quando eu olho do portfólio, por exemplo, de um Bradesco. O que é que se difere um banco do outro? Né? E aí um ponto bem interessante que você comentou até na questão do seu balanço, por exemplo, Bradesco é um banco que perdeu, olha quanto é a questão da eficiência do Bradesco, a gente olhando em termos de indicadores, qual é a eficiência, vamos fazer um comparativo, pegando o Banco do Brasil com um comparativo de eficiência com o Bradesco, olha quanto o Bradesco perdeu de eficiência, se a gente for olhar. Deixa eu só abrir. Eu faço assim, não se vira nos 30, tá? A gente nem combinou, não, mas a gente ficou falando aqui, eu acho legal, porque eu estava pegando esses dias esses indicadores de análise, entendeu? O índice de eficiência do Bradesco no final do ano passado fechou em 48,7%. Isso aí já está bem mais alto do que o próprio Banco do Brasil. Essa aí seria uma comparação entre bancos. Agora, olhando para o próprio histórico da empresa, que também é legal comparar ela com o passado, cresceu quase 3,5%. Ou seja, de 22 para 23 já não era tão interessante e, infelizmente, no final de 2023 fechou em 48, fechou pior ainda. Então, até mesmo com essas duas visões, até a Vanessa está comentando super bem, comparar com os seus pares, guardadas as proporções, e também comparar com o próprio banco, com o seu próprio histórico. Fundamental isso, sem dúvida. E outro ponto importante que a gente vê, quando a gente pega o balanço financeiro para analisar,
e escuta o que o banco está entregando, e até naquele call que teve de transição do Bradesco, você escuta por que o banco está quebrando mais aquela hierarquia, por que o banco está reduzindo. Aí você começa a entender por conta dessa questão da eficiência que o Bruno está falando, entendeu? Do resultado que o banco está entregando, que não é tão bom. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.